superamos a lei de causa e efeito na proporção de nossa compreensão desse ponto. E isso não nos leva de volta à verdade de que o reino de Deus, o reino do poder, está dentro de nós? E se está dentro de nós, não precisamos ter medo de nada, nem de ninguém. Para você que esse conteúdo faz sentido, agora existe uma forma simples para fortalecer o canal sem gastar nada mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Shopee ou Magazine Luiza, antes de finalizar a compra, clica aqui no link da loja no primeiro comentário. Com isso, você compra normalmente, paga exatamente o mesmo valor, mas uma pequena comissão é gerada e enviada para fortalecer o canal. Bom, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui para nos trazer a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Mestre, a pergunta que temos hoje de um membro do canal é a seguinte: perdi a alegria e o sentido da vida. Tudo parece pesado. O que é o sofrimento? Quando você diz, perdi o sentido da vida e tudo parece pesado, e termina concluindo sua pergunta, perguntando o que é o sofrimento. Repare que dentro da sua questão está a resposta. Você diz, perdi o sentido da vida, tudo parece pesado. Você já entrou em contato com isso? Ou você apenas sente a dor que isso representa, sem investigar diretamente isso? Quando você diz, dentro da sua pergunta, o que é o sofrimento? O que você quer dizer com o que é o sofrimento? Você já se aproximou de fato, de verdade, deste peso que você diz que é a vida? Desta falta de sentido na vida que você diz que ela é? Observe que, em geral, não fazemos isso. Nós queremos nos livrar do sofrimento. Queremos nos livrar do peso. Queremos nos livrar da falta de sentido. Mas não olhamos de perto, não investigamos. Quem é o elemento presente nisso? Não é a pessoa que eu sou, não é a pessoa que você é, que está vendo a vida desta forma. Não é a pessoa que você é, que está sentindo todo esse peso. Não é a pessoa que você é, que está falando de um sofrimento. Mas não há por trás de tudo isso a ideia de uma identidade que está separada disso, separada do peso, separada da falta de sentido da vida, separada do sofrimento. Mas há uma separação. Em geral, é assim que nós pensamos. O nosso modelo de pensamento sobre a vida sem sentido, sobre o peso de tudo isso, sobre o sofrimento, é de alguém separado disso. Então nós temos o sofrimento e temos esse alguém, que eu sou. Temos a falta de sentido da vida de um lado e a pessoa que eu sou do outro. Temos o peso e alguém sentindo esse peso. Nesta separação, nós temos alguém analisando isso, pensando sobre isso, tentando entender tudo isso.
É exatamente aqui que se encontra a presença do problema. Então, dentro da própria questão está a resposta. Se descobrirmos o que é olhar sem esta separação, olhar sem esta separação para o peso, para a falta de sentido da vida, para o sofrimento, entraremos em um contato direto com aquilo que somos. Não há uma separação entre aquilo que somos e nenhuma destas coisas. Elas estão presentes naquilo que somos. Quando aprendemos a olhar sem a separação, sem a divisão, algo acontece. Nós não sabemos escutar aquilo que somos. Não sabemos olhar aquilo que somos. Não sabemos tomar ciência disso que está aqui. Nós estamos constantemente resistindo quando estamos elaborando planos para se livrar. Se livrar do quê? Se livrar do peso da vida, da falta de sentido para a vida, se livrar do sofrimento. Mas isso é o eu? É este mim? É esta pessoa que eu sou? Aqui a chave para o fim do sofrimento, para o fim do peso, para o fim desta falta de sentido para a vida, a chave para isso consiste em olhar diretamente para aquilo que aqui está presente, se revelando internamente, psicologicamente, neste mim, neste eu. Não é a vida que está pesada. Não é que está faltando sentido para a vida. Não é que o sofrimento esteja lá. O sofrimento está aqui, naquilo que eu sou. A falta de sentido para a vida está aqui, naquilo que eu sou. O peso está aqui, naquilo que eu sou. Nós precisamos descobrir a vida sem a separação, sem esse modelo psicológico de pensamento que nós temos, de dualidade. Eu e a vida. A vida sem sentido. Eu e o sofrimento. Eu e o peso. Eu e a falta de alegria. Eu e o medo. Eu e a raiva. Eu e a preocupação. Eu e os pensamentos que eu tenho. Eu e os sentimentos que eu tenho. Nesta dualidade, nesta separação, nós estamos cultivando a continuidade de uma identidade que se vê presente, com problemas. A presença do autoconhecimento é esse olhar para si mesmo, sem se separar daquilo que aqui está presente, sendo você. Então, esta psicológica condição, porque toda esta condição, ela não é externa. Volto a dizer, ela não é algo lá, tendo você aqui como um elemento separado. Ela é algo presente aqui, sendo você, sem qualquer separação. E quando você aprende a olhar para si mesmo,
a tomar ciência disso que se passa dentro de você, psicologicamente, internamente, você descobre que esta vida pesada, esta falta de sentido para a vida, esta falta de alegria, este pesar, esta dor, este sofrimento, é algo que o pensamento está sustentando. Quando o sentido de alguém, que é o eu, a pessoa, esse mim, está presente, se separando. Portanto, a base para a liberação nesta vida, desta psicológica condição de ego-identidade, de pessoa, de individualidade. Aqui a expressão ego-identidade é a identidade centrada nela própria, tendo a vida como algo separado dela. A direta compreensão disso é o fim para o sofrimento. É o fim para esta falta de sentido da vida. É o fim para todo este peso. A verdade sobre você lhe traz a revelação da realidade de si mesmo. Há uma realidade presente aqui, que se revela quando nos aproximamos e aprendemos a olhar para nós mesmos. Quando aprendemos a olhar para aquilo que se passa dentro de cada um de nós. Quando aprendemos a olhar para as nossas reações. Quando descobrimos esse movimento interno de continuidade da separação, desta dualidade, deste eu e o mundo, eu e a vida, eu e essa dor, eu e este sofrimento. Assim, nos aproximamos da eliminação desta condição psíquica, desta desordem psicológica, porque nos aproximamos da verdade sobre o fim do eu, sobre o fim do ego. Seu natural estado de ser é não dual, é um com a vida, é um com Deus, é um com a verdade. A única realidade presente é a realidade divina, é a realidade de Deus. Esta é a realidade deste ser, que é você em sua natureza verdadeira. A revelação sobre si mesmo é a resposta que nasce da compreensão do autoconhecimento, que nasce desta autorrevelação, que nasce desta autoinvestigação. Você não pode ter uma resposta dada por outro, dada por um livro, por um especialista, por um psicólogo, ou filósofo, ou professor. É algo que você terá que tomar ciência dentro de si mesmo. Esta visão, esta compreensão é o fim do sofrimento. É o fim de todo este peso e desta vida sem alegria, sem sentido. A verdade sobre Deus é a verdade deste ser, que é você, quando não há mais ilusão. Quando esse modelo, que é o modelo da mente condicionada, não está mais presente. Quando esta mente programada nesse padrão de separação não mais está aqui, é o que estamos com você
aprofundando, trabalhando aqui, olhando juntos, tomando ciência. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui do canal. Inclusive, esse é um dos benefícios dos membros aqui do canal, que é a prioridade na resposta de perguntas. Além de vídeos exclusivos para membros e também shorts só para membros. Para se tornar membro, basta clicar aqui embaixo no botãozinho Participe ou seja membro. Com um pequeno valor mensal, você fortalece o canal e tem acesso a esses benefícios exclusivos. A pergunta desse membro, mestre, é a seguinte: vivo com medo constante de algo ruim acontecer. Como vencer o medo? Então, essa ideia do futuro, quando você diz vivo com medo de que algo ruim poderá acontecer, irá acontecer, é a presença do pensamento. Sim, esse futuro é a presença do pensamento. É no pensamento que está esse irá acontecer, ou poderá acontecer. Você não tem nenhuma ciência do futuro. Tudo que você tem é o que o pensamento lhe diz sobre o amanhã. Mas o que o pensamento lhe diz sobre o amanhã é aquilo que ele imagina. E você se confunde com essa imaginação quando coloca uma identidade presente naquilo que o pensamento diz. Esse tem sido o nosso grande problema. Nós estamos constantemente presentes sendo a pessoa que tem pensamentos. Isso é algo inteiramente ilusório. Porque o que temos presente é o pensamento surgindo. Em razão de alguma situação com a qual nos deparamos, o pensamento surgiu. Aconteceu um estímulo, um desafio. Você está diante de uma cena e, de repente, aquilo lhe traz uma lembrança. Ou seja, o desafio, o estímulo, foi aquela cena que você viu. Você não fabricou o pensamento de memória, de lembrança. A memória já estava aqui. Ela apenas se revelou. Ou seja, o pensamento apareceu. Você não fabricou o pensamento, ele surgiu. Pensamentos são assim, eles surgem. Não tem alguém criando pensamentos. Tem apenas o pensamento surgindo em razão de um estímulo, de uma cena, de algo que você viu ou escutou. O cérebro traz o pensamento. E quando o pensamento surge, estamos diante de uma imagem, de um movimento de imagem, de uma imaginação. Quando colocamos uma entidade presente, que é o eu, o mim, a pessoa, o pensador deste pensamento. Veja, não existe o pensador deste pensamento. Não existe essa entidade que é a pessoa tendo esse pensamento. Mas nós estamos fazendo isso o tempo todo, colocando um pensador para ter pensamentos sobre o futuro. Assim estamos diante do sofrimento, da dor, do medo. Você vem e pergunta como vencer o medo. O medo é sempre do que foi ou do que será. O medo é sempre do movimento do pensamento para o pensador, do movimento do pensamento para o passado ou para o futuro. Se não temos esse movimento do pensamento, não temos o pensador. Não temos esse eu. Então,
não há medo. Você pergunta como vencer o medo. Quem é o elemento presente no medo? Investigue isso. Descubra que, de fato, o elemento presente no medo é a presença de um eu imaginário, de um pensador imaginário, de um experimentador imaginário do pensamento, se projetando para o futuro. Não há futuro. É somente uma imaginação. Essa ideia de alguém no futuro morrendo. Essa é a presença do medo. Descobrir a vida nesse instante é liberar de si mesmo a ilusão de uma identidade, que é o pensador, que é o eu. Este eu que na imaginação acredita que irá morrer no futuro, ou que algo ruim irá acontecer com ele amanhã. Portanto, a eliminação do medo não é alguém que vence o medo. Portanto, a pergunta não é como vencer o medo, e sim como tomar ciência deste eu. E nós tomamos ciência deste eu quando nos tornamos cientes do pensamento, que traz a sugestão de movimento. Quando você olha para esse pensamento, essa sugestão de movimento para o futuro ou para o passado desaparece. Isso é o fim do medo, porque isso é o fim do eu. Não há medo aqui, neste instante, a não ser que o pensamento esteja falando de algo para depois. Então, o medo está ou no futuro, ou no passado. A presença da realidade é a presença da vida, quando o pensamento não está. E quando o pensamento não está, esse eu não está mais presente. Esta pessoa não está mais aqui. É o que estamos investigando com você, aprofundando, para a plena clareza deste assunto, de uma forma vivencial, de uma forma direta. Ok? E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, em ter o vislumbre real sobre esses assuntos, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais transformadores do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas e nos ajuda a investigar todas essas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de poder, um campo de energia e de graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de presença do mestre. E pegando essa carona, sem nenhum esforço, entramos no estado meditativo. Temos uma facilitação incrível para compreender e vivenciar essas verdades. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e também já se torna membro, tendo benefícios exclusivos. E nos vemos no próximo vídeo.